voltamos nesse segundo bloco. Hoje um dia muito especial, dia 29 de setembro, comemorado o Dia Mundial do Coração e a Prevenção a Doenças Cardiovasculares. Por isso o programa de hoje é todinho dedicado ao coração. E a gente está recebendo aqui nesse segundo bloco o Dr. Felipe Barbosa Amaral, que é cardiologista da equipe da Cardioprime aqui de Blumenau, especialista em cardiologia intervencionista. Isso, Dr. Felipe, exatamente, né? E a gente sabe da importância desse mês, né, Dr. Felipe, da prevenção, do número altíssimo de mortes que a gente tem. Acho que a estatística diz que é uma morte a cada 1 minuto e meio, né? A ideia do Setembro Vermelho, né, surgiu em decorrência do dia de hoje, do dia 29 de setembro, que é o Dia Mundial do Coração. Em cardiologia, a gente tem um poder de conseguir uma grande modificação do comportamento da doença quando a gente opta por fazer a medicina preventiva, né, a prevenção primária, para não deixar nunca acontecer alguma coisa. Então nós temos ferramentas para rastrear a presença da doença e combater a evolução de vários fatores de risco cardiovasculares. Então com o Setembro Vermelho a gente visa conscientizar a população tanto dos cuidados que eles têm que ter rotineiramente com relação à atividade física, dieta, e tanto quanto a questão de acompanhamento mesmo, justamente para verificar a presença de algum desses fatores prontamente, no momento que a gente ainda consegue atuar sobre eles, impedindo que aconteça alguma coisa. Exatamente. Assim, a notícia boa, a notícia ruim é esse elevado número de óbitos, né? Mas a notícia boa é saber que com prevenção, com uma rotina saudável e com alguns cuidados, isso poderia ser evitado. Com certeza. Né, doutor? Então, esse é o objetivo, né, de vocês, cardiologistas, e de nós, da imprensa também, de aumentar essa conscientização e as pessoas mudarem o seu comportamento. A imprensa tem um papel fundamental nisso, porque vocês têm um alcance muito grande. Então é uma parceria que nos faz muito felizes de poder realmente estar aqui para divulgar quais são esses cuidados e inclusive também quais são alguns sintomas, porque quando acontecer alguma coisa, caso chegue ao ponto de acontecer um infarto ou um AVC, né, um derrame, o paciente saiba prontamente verificar que aquilo está cometendo ele para saber como proceder. Vamos lá, doutor. Quais seriam os principais sintomas e o que a gente pode fazer quando a gente está assistindo uma situação dessa ou, infelizmente, quando a gente está passando por uma situação dessas, né? Os sintomas mais recorrentes é propriamente a dor torácica, né, a dor no peito. Ela é uma dor que tem características mais específicas. Ela tem uma variação bem ampla de características, mas a mais típica é uma dor em aperto ou queimação, que acomete o tórax, e ela tem irradiações. É bem recorrente ela irradiar para mandíbula, né, para queixo, para os braços, eventualmente a boca do estômago, que a gente chama de epigástrio. Não é incomum o paciente se apresentar simplesmente com uma dor aqui. É lógico, a gente tem ferramentas propedêuticas que a gente consegue discernir de uma dor de estômago comum para uma dor de angina. Ou uma ansiedade, né? Porque a ansiedade também muitas vezes provoca... A ansiedade mimetiza sintomas dos mais variados. Mas uma coisa que é muito importante que a gente tem que frisar, mesmo que você ache que não é, se o sintoma apareceu, a gente não deve ficar esperando. A gente dispõe de pronto atendimento cardiológico, especialista na porta 24 horas. E como a gente diz, tempo é músculo, tempo é vida, cada 1 hora que passa de um infarto sem atendimento, a mortalidade aumenta grosseiramente, um percentual assim, tipo quase 10% por hora sem atendimento. Então é inaceitável a pessoa ficar em casa. Quantas histórias a gente escuta, ficou em casa achando que ia passar. Não façam isso. Muito comum escutar isso, né? Eu falo para os pacientes no pronto-socorro, eu falo, olha, na dúvida venham. A gente está aqui para isso, não é incômodo algum, a gente está lá para isso. Claro. E é uma alegria poder dar uma notícia boa, dizer que está tudo bem. E se não for, a gente vai tomar a providência imediata e realmente, muitas vezes, salvar uma vida. E muitas vezes essas dores, elas são recorrentes, né? As pessoas demoram para, como você falou, sente uma dor assim, espera passar. Às vezes o paciente não está infartando propriamente, mas ele já está tendo uma angina. Então isso tem que ser investigado, tem que ir num consultório, se tiver na vigência da dor, tem que ir a um pronto-socorro. É uma coisa que pode esperar ter uma vaga, uma consulta para isso, pronto atendimento.
Então, não ficou com dúvida. Uma característica que eu gosto até de falar para os colegas que estão ainda em formação, a gente sempre expõe isso para eles. Além da dor, tem características, assim, a dor ela geralmente piora com esforço, muitas vezes ela vem acompanhada de outros sintomas que são difíceis de uma ansiedade simular, a pessoa tem uma sudorese fria, uma palidez, isso dificilmente um quadro de ansiedade simula tão bem. Eu até brinco com os residentes, eu falo, olha, se você vê um paciente suando frio, pode ficar atento que ali tem coisa, dificilmente vai ser uma coisa benigna. Também de prestar atenção nos sintomas, de conhecer o próprio corpo. Sim, conhecer o próprio corpo, exatamente. Doutor, tem alguns fatores de risco para... o ideal seria as pessoas fazerem um check-up todo ano para não chegar nesse ponto, claro. Né? Mas a partir de que idade, ou não idade, não falando de faixa etária, mas como eu sei que eu devo procurar um cardiologista para... Via de regra, a partir dos 40 anos é conveniente ter um acompanhamento. E a gente vai anual? A gente vai fazer mais ou menos breve o intervalo conforme a estratificação de risco daquela pessoa. Se for um jovem de 40 anos que não tem nenhum fator de risco, os exames inicialmente estão muito bons, às vezes a gente pode até dar um intervalo de 1 ou 2 anos. Entendi. Tem pacientes que a gente tem que ver praticamente a cada 6 meses, no máximo uma vez por ano, pacientes com alto risco. Esses fatores de risco, como você ia colocando, são vários, na verdade. Tabagismo, sedentarismo, obesidade, genética é um fator não modificável muito importante. Então, tem um pai ou uma mãe ou um irmão que teve infarto muito precocemente, ou que apenas teve um infarto, essa pessoa precisa ser vista mais de perto. E antes dos 40, né? Talvez antes dos 40. Outra coisa importante também é o colesterol aumentado, hipertensão, são todos fatores de risco, esses sim modificáveis, que a gente consegue atuar sobre eles. E que quando combinados, então... Combinação perigosa, com certeza. Então acho que vale a dica, né? Possui algum fator de risco? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, eu acho que vale um check-up e uma consulta, uma avaliação. Né? E é importante a gente entender que muitos deles são realmente bem modificáveis, a gente consegue pegar, inclusive são coisas que é importante de frisar, são muitas vezes silenciosas. Raramente um hipertenso vai manifestar sintoma, quando ele chega a um consultório, muitas vezes ele já é hipertenso há muito tempo e nem sabia. É mesmo? E o estrago vai sendo feito. A hipertensão, ela é silenciosa, uma dislipidemia, um colesterol alto, bastante silencioso, é raro de manifestar sintoma. E isso tem como combater, como atuar sobre isso. E, inclusive, muito importante, a gente tem que frisar a questão das metas. Não basta eu falar para o paciente, teu colesterol está alto, toma esse remédio e vai com Deus. Não é assim. A gente tem que orientar uma dieta, a gente espera, eventualmente, quanto tem que medicar, a gente entra com medicação, a gente quer ver resultado com 3 meses. Conforme o risco inerente daquele paciente, a gente quer uma meta mais ou menos rigorosa. E eu tenho que perseguir aquela meta, não me dou por satisfeito de algo perto daquilo, a gente tem que chegar na meta. Isso faz diferença, isso é a diferença entre evoluir para um dia ter um angina e um infarto e não ter nada e ter uma vida boa. E uma coisa importante que eu acho muito importante frisar mesmo, a gente não quer ser restritivo. Eu acho interessante que as pessoas tenham uma vida legal, façam coisas que gostam, às vezes até eventualmente saiam um pouquinho da linha. Sem exageros, acho que sair da linha às vezes é até necessário, né, doutor? Necessário. A pessoa pode eventualmente ter uma alimentação com um pouquinho mais de gordura ou eventualmente um consumo de álcool de maneira social, sem exagero, né? Tem quantidades que são consideradas seguras, sem que a gente vá impor restrições à maioria das pessoas. Então, às vezes o paciente fica com medo de ir até nós e de ter uma restrição e a gente impor uma limitação para ele. E ele está se enganando. A gente vai impor limitação a quem precisa dessa limitação. E é lógico, se fizer com moderação, vai poder fazer aquilo sempre. Vai poder de vez em quando comer um churrasco, vai poder de vez em quando tomar uma bebida alcoólica, uma cerveja, um vinho, a taça de vinho. Desde que não exagere. O segredo é a moderação. É o famoso equilíbrio, né? É verdade. A gente sempre faz isso. Eu acho que é uma tendência do ser humano, 8 ou 80, né? Ou a pessoa vive loucamente sem medidas. E a conta chega. Chega, né? É verdade. E chega lá no pronto-socorro do coração muitas vezes. Tomara que ainda tenha o bom senso de procurar ajuda, né?
Às vezes não dá tempo, às vezes verdade. não dá tempo, infelizmente. Não, eu queria, pra finalizar a nossa entrevista, queria te perguntar, assim, como é que é o dia a dia de um médico intervencionista, né? Como é que é o dia a dia lá no pronto-socorro do coração? Nós temos uma rotina bastante organizada lá no hospital. Né? Nós temos uma escala em que sempre vai ter um cardiologista lá. A gente divide essa escala entre a nossa equipe, de maneira que vai ter sempre o profissional na porta. Isso faz muita diferença. Porque por melhor que seja o colega, sendo um especialista, a capacidade dele de perceber uma alteração no eletrocardiograma, de perceber que aquele sintoma ali pode ser relevante, faz bastante diferença. Nossa, esse treinamento, esse feeling. Dá uma segurança para o paciente também. Totalmente, muito mais seguro. E na cardiologia intervencionista nós dividimos a escala em 2 colegas de sobreaviso. E 24 horas, né? 24 horas, eu e o Dr. Júlio. Então sempre que a gente até brinca, a gente nunca pode sair da cidade ao mesmo tempo, sempre um dos 2 vai estar aqui. Sempre pertinho do hospital, sempre perto do hospital, sempre com o celular ligado, 24 horas à disposição. Justamente por causa dessa questão do tempo. Se o colega que está lá na porta verificou um infarto, ele nos aciona. 15 minutos você está lá, né? A gente está lá muito rápido. Inclusive o hospital, até para que seja um hospital certificado, né, ele tem um serviço de controle desses tempos. A gente sabe direitinho com quanto tempo o paciente chegou e quanto tempo ele levou para fazer um eletro, quanto tempo a equipe foi acionada, com quanto tempo a equipe chegou e quanto tempo levou para abrir aquela artéria que está fechada. Então a gente tem estatística disso tudo. E agora nesse mês a gente está tendo uma grande alegria, podendo comemorar um resultado espetacular, que já vai fazer 1 ano que não acontece óbitos em pacientes infartados no hospital. Ai, que alegria! Isso é uma coisa que não condiz com a realidade mundial. A média dos últimos 5 anos nossa é em torno de 3,5%, que se equipara aos maiores centros do mundo. Já é um espetáculo, mas de 1 ano para cá realmente essa estatística ela zerou. Aqui na Cardioprime de Blumenau. Aqui na Cardioprime, no Hospital Santa Catarina. Parabéns para a equipe, né? Com certeza a equipe tem que ser parabenizada, porque é um trabalho de um por um. A gente faz reuniões mensais para checar onde é que tem alguma coisa que não ficou conforme deveria. Todos os casos de infarto são estudados pela equipe depois. Se a gente audita, né, senta todo mundo numa reunião e olha, demorou tanto nisso, por quê? Então sempre o intuito é a excelência. É a busca pela excelência. A busca pela excelência. E a lógica é da porta da recepcionista que já percebe que é um paciente que tem que passar mais rápido, um enfermeiro que faz o eletro rápido e já percebe que tem alguma coisa, aciona a equipe, nos aciona, a gente chega rápido. E como você falou, né, cada minuto, cada hora faz total diferença no salvamento da vida dessa pessoa, né? Falando que faz 1 ano que vocês estão fazendo essa comemoração, faz 1 ano também que você veio aqui falar sobre a TAV. Já faz 1 ano. Já faz quase 1 ano. Falando de... Passado todo esse tempo, né, a gente falou das novas tecnologias, como esses procedimentos, essas técnicas minimamente invasivas, elas vieram dar qualidade de vida para o paciente, né, cardíaco. Passado esse tempo ali, como é que foi essa evolução nesse ano? Esse ano está superando as nossas expectativas em termos de quantidade. Aconteceu eu acredito que eu tenha comentado isso talvez da outra vez, mas houve a normatização da TAV como um procedimento que tem que ser coberto pelos planos de saúde. Estava em processo, lembra quando você foi isso é uma aprovado? Coisa que, isso foi aprovado. Antigamente a gente tinha que aprovar esse procedimento por liminar, né? E a ANS agora determina que esses procedimentos têm que ter cobertura pelo plano, lógico, quando bem indicados, sim, com uma série de critérios. Que seria mais para pacientes idosos, ainda é mais para pacientes idosos, mas mesmo esses, com toda a indicação, tinham que passar por um processo judicial para que isso fosse autorizado. Agora isso já não é mais necessário. Ai, que bom! E a gente conseguiu uma quantidade de resultados bem interessante, superando as nossas expectativas, porque é uma doença que acomete uma faixa etária que é a faixa etária que o blumenauense está alcançando. O blumenauense é uma população muito longeva. Né? O pessoal vai chegando na terceira idade, 70, 80 anos, a gente tem uma quantidade enorme de chega muito bem, né, doutor? Chegam bem, e é uma doença que, se não tratada, ela impõe uma mortalidade absurda.
dependendo do grau de estenose aórtica, o paciente, na válvula aórtica, o paciente vai ter uma mortalidade de 50% em 2 anos. E que se submetesse a uma cirurgia aberta, por exemplo, também seria um grande risco, dificilmente suportaria, pela idade, pelo status funcional, pela mas muitas vezes também, ele é bastante funcional, cognitivamente, só não tem condição física de passar pela cirurgia. Entendo. E faz o procedimento percutâneo, aquele problema deixa de existir. Aquele risco que era 50% de morte em 2 anos vai a 0. Então é uma das coisas mais gratificantes em cardiologia intervencionista. A gente entrega um resultado fantástico, uma qualidade de vida para o paciente. Né? O paciente não consegue caminhar até o banheiro sem parar para descansar. E a gente tem relato de senhoras que a família está preocupada que está com dor no joelho porque não para quieta. Que demais isso. E assim, falando da TAV, né, 100% de cura, né, o paciente que depois passa por essa cirurgia, diferente de outros problemas cardíacos. O paciente infartado vai ser sempre infartado, ele sempre vai ter um risco aumentado. Da TAV, o paciente aórtico, né, depois de ou operado ou submetido à TAV, ele é curado. Ele é curado. Lógico, quando indicado, né, tem que passar por toda uma avaliação, um hard team, isso é importante que seja dito, né? Lá na nossa equipe, cada caso é submetido a uma equipe de profissionais, são os cardiologistas intervencionistas, o clínico que indica, o cirurgião cardiovascular que também participa do procedimento, para eventualmente alguma intercorrência, o ecocardiografista que está lá na sala na hora de fazer o exame para verificar a posição da prótese, o anestesiologista, toda a enfermagem que trabalha com um relógio suíço. Uma orquestra, né? É bonito de ver. Eu imagino. É bonito de ver. Gostaria um dia de ter a oportunidade de assistir, deve ser muito lindo mesmo. Dr. Felipe, meus parabéns, né, pelo dia de hoje, parabéns para toda a equipe da Cardioprime, esse trabalho lindo de excelência que vocês fazem. E muito obrigado por vir aqui nesse dia, né, no dia de vocês, no dia do coração, né, mundial do coração. É uma honra representar os colegas nesse dia. Muito obrigada e lembrando a todos da importância desse dia, de não ficar só na teoria, de partir para a prática, dos bons hábitos, né, doutor, que eu acho que salvam vidas, né, e dos exames, né, de check-up, a prevenção, que a gente tanto fala, né. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima semana, às 21h30, aqui na TV Galega, a imagem da cidade.